Estamos na Romênia, nossa primeira vez aqui, a gente vai conhecer a terra do Conde Drácula e compartilhar com vocês. A gente vai começar aqui por Bucareste, ver as principais atrações da cidade, como é que é aqui no inverno e na temporada de Natal também, porque a gente está visitando no fim de dezembro. Então a gente vai poder aproveitar inclusive os mercadinhos de Natal. Logo ao lado do hotel já tem aqui o Ateneu Romeno, que é uma das principais construções aqui de Bucareste, uma das mais imponentes, né? Esse salão de concertos, essa ópera do século XIX. Existe a opção de você fazer uma visita lá dentro, não é tão caro, é 15 lei, que dá uns menos de 20 reais, mas hoje, pelo que a gente viu, tá fechado. O dia tá muito lindo, mas esse céu azul engana. Porque apesar de ter sol, tá fazendo -1 agora, tá muito frio. Primeiras impressões. A gente andou por 2 quarteirões desde o nosso hotel. Não chegamos ainda numa área mais turística, assim, mais comercial. Mas a gente tá, assim, encantado e surpreso com o quanto eles levam a sério decoração de Natal, sabe? Isso aqui é só uma amostrinha do que a gente tem visto pela rua. Olha, é até exagerado, mas um exagerado que fica bonito, né? Associado à ideia de Natal. Essa igreja aqui, o nome, eu não tenho a menor ideia de como pronunciar, eu vou deixar aqui na tela, mas ela é uma igreja ortodoxa aqui no centro de Bucareste, logo ao lado ali do Ateneu. E ela é dos anos 1700 e ela já passou por muita coisa. Ela já foi quase destruída várias vezes, danificada por vários terremotos, reconstruída, renovada. Durante o período comunista eles queriam demolir a igreja, um grupo de arquitetos se uniu, conseguiu protegê-la. Aqui, essa parte de fora, era toda pintada no início. Hoje em dia são só tijolos. Não renovaram mais as pinturas, mas lá dentro as pinturas permanecem. É uma igreja ortodoxa, então não tem imagens lá dentro, não tem esculturas, são só pinturas. A igreja é toda pintada com várias passagens, tem um domo no meio com algumas aberturas, então a luz do sol entra, ilumina as pinturas. É um espaço muito bonito e é uma atração gratuita aqui na cidade. Tem uma loja de chocolate aqui, mas não é simplesmente uma loja. O negócio parece uma fábrica, parece fantástica fábrica de chocolates. Porque dá uma olhada nessas vitrines aqui. E quando você entra aqui, tem muita opção a granel. Então você vai escolhendo, você vai, né, separando o que você quer. E os preços são muito bons. Então é bom que dá para você experimentar um pouco de cada, assim. Cada bombom sai numa faixa assim de 50 centavos de real. Praticamente todas as atrações aqui de Bucareste ficam nessa região do centro. Então, se você estiver num hotel no centro, você consegue fazer tudo andando. Tem uma ou outra atração que ficam meio que fora da cidade. Aí você faz com tour ou você faz de transporte público, tipo as termas, né, ou os castelos da Transilvânia. Mas as principais atrações aqui de Bucareste, então, praça, museu, os restaurantes famosos, todos ficam aqui no centro, você consegue fazer tudo caminhando. Só de estar andando pela rua sem procurar, a gente já encontra inúmeras igrejas dessas ortodoxas, sabe? Uma mais linda do que a outra, dá vontade de ficar entrando em todas e a gente acaba saindo do roteiro. A gente veio conhecer aqui um brunch que estava bem recomendado, chama Cookie Beacon. É um lugar de brunch e de cookies, especializado em cookies. A gente pediu, as bebidas já chegaram.
um latte de framboesa com pistache e um smoothie de manga. E os pratos estão vindo ainda. Chegaram os pratos, tudo muito bonito, muito cheiroso. Eu pedi uma burrata no molho de tomate com uns biscoitinhos de chia e ovo. E o Felipe pediu um cheeseburger com abacate e umas batatinhas. Olha isso aqui. A gente chegou e foi direto pro brunch, acabou não se atentando para essa fofura que tá aqui, olha. Um caminhãozinho aqui na porta, com o Papai Noel, com os presentes, com as luzinhas. A gente tá muito impressionado com esse cuidado com os detalhes da cidade, sabe? É tudo muito decorado, muito delicado e bonito, muito bonito. Aproveitar que a gente está chegando aqui para mostrar um pouco do hotel. A gente está no Grande Hotel Continental Bucareste. Ele é bem no centro, bem próximo da praça da universidade. E ele é muito bonito. Assim, subir lá para mostrar o quarto. Aproveitar que ele está arrumado ainda. Aqui no quarto ele tem esse estilo mais clássico, assim, né? O hotel inteiro. As outras áreas lá embaixo, a fachada dele grandiosa. Ele tem essa cara assim mais clássica. Aqui a gente tem o armário, o banheiro é bem espaçoso, é dividido em partes. Aqui a gente tem o sanitário separado, desse lado aqui a banheira. Tem vários mercados de Natal aqui na cidade. Esse é um dos principais, que é o da Praça da Constituição, que é atrás ali do prédio do Parlamento. Então aqui tem um pouco de tudo. Tem barraca com comida, tem artesanato, tem brinquedos com roda gigante, carrossel, coisa assim. E tem também show ao vivo, principalmente no fim de semana. Mais um dia começando aqui na cidade, mais um dia para explorar aqui as atrações do centro. Tem muita coisa para ver aqui, para conhecer, então é mais assim, decidir as prioridades, porque tem muita atração. Tem muito museu, tem muita igreja, tem muito prédio bonito para ver por fora, tem muita loja legal, muitos cafés, muitos restaurantes bons. E tudo nessa região aqui do centro que dá para conhecer caminhando, sem pressa. Você monta um roteiro assim, mas você também vai se perdendo um pouco pelas ruas aqui do centro histórico. Essa galeria aqui, ela é do fim do século XIX, da Belle Époque aqui da cidade. E é curioso que ela foi construída primeiramente para desafogar o movimento ali de pedestres das ruas, né? Trazer eles aqui para uma área fechada, protegida da chuva, com esses vidros aqui cobrindo para entrar a luz natural. Mas ela foi feita assim nesse formato quase como um garfo, né? Ele vai para os dois lados porque tinha um hotel aqui no meio que se recusou a vender a área para a prefeitura. Então, como a prefeitura não tinha aqui o direito de construir na área toda, eles construíram ao redor do hotel. A gente está na livraria, numa seção só de lembrancinhas. E tá tudo muito bonito. Olha esse porta-copos, que gracinha. Todo com um desenho tradicional. A gente tá achando muito bonitinho. Tem caderninho aqui com os desenhos da Romênia. A gente também achou legal que tem o Monopoly
da Romênia. Os ímãs aqui estão mais em conta do que a outra loja que a gente tinha olhado. Agora sim, acessível, ó. R$17,90 o ímã. E, lá, seleção de futebol deles. O uniforme parece do Brasil, né? Adorei também esse pin, olha, do Drácula. Tem o morceguinho aqui, o castelo. E esse pratinho do Castelo de Peles. Olha que lindo. Tem já o ganchinho para pendurar na parede. Esse aqui é um convento, que o nome eu também não vou saber pronunciar, mas ele é um convento dos anos 1700. Hoje em dia o convento é desativado, as freiras não vivem mais aí, mas a igreja ainda está ativa e está aberta a visitação, entrada gratuita. Esse café aqui é o Café Van Gogh, todo em homenagem ao pintor. Então tudo aqui é em homenagem ao Van Gogh, os quadros na parede, a escadaria com a pintura da noite estrelada, os girassóis em todas as mesas, tudo aqui remete a ele de alguma forma. Então, o café é muito bonito, acho que até mais do que parecia pelas fotos que a gente tinha visto, mas os preços são bem mais caros do que a média aqui de Bucareste, o que a gente já imaginava, porque é um lugar muito turístico, você precisa reservar com antecedência, tinha reserva, tem uma fila bem grande lá na entrada. O que a gente ficou na dúvida é que algumas pessoas na internet falavam que a comida era boa, algumas falavam que a comida não era tão boa. E como é caro, a gente não quis pagar para ver. Então a gente pediu um chocolate quente, né? Porque você tem essa opção. Você pode vir tomar um café, um chocolate quente, alguma coisa assim, ou fazer um lanche leve, que vai ser uma opção mais barata e você vai conhecer o lugar. Então, por exemplo, um expresso aqui já é R$20, um chocolate quente é 40. É bem mais caro do que a média da cidade, mas vale a pena para conhecer o lugar. E o chocolate quente está muito gostoso, então esse pelo menos a gente sabe que está muito gostoso. Essa aqui é a igreja de Santo Antônio. Também é uma igreja ortodoxa, mas essa é a mais antiga de toda Bucareste. Na verdade, ela está aqui antes mesmo da Romênia. Ela foi construída quando aqui ainda se chamava Valáquia. Até hoje os historiadores não sabem o quão antiga ela realmente é, mas eles estimam que ela tenha sido construída em torno de meados de 1500. É curioso que o centro histórico aqui é bem marcado por esses contrastes, então tem construções muito bem preservadas, tem algumas mais ou menos e tem algumas que parecem que estão meio abandonadas, com vidro quebrado, com essa aqui, olha, tem até aqui um tapume na porta, tampando a passagem, cheio de lixo lá dentro. Esse aqui é o Museu do Comunismo na Romênia, e ele vai passando, claro, por toda a história da questão política, mas também recriando como era a vida na época, a vida aqui na Romênia, os objetos, como era uma casa da Romênia, muitos artefatos preservados da época. O regime valorizava muito a família,
Eles queriam aumentar a população do país, eles proibiram aborto, métodos contraceptivos. O divórcio também era proibido, exceto em casos assim muito excepcionais. E famílias com filhos tinham prioridades, então prioridade para conseguir emprego, prioridade para conseguir apartamento. Essa parte aqui fala sobre a escola, a educação, como era importante o aluno, a criança já ser criada dentro daquele ambiente assim que desenvolvesse as ideias do regime. Então todas as crianças a partir dos 4 anos elas começavam a fazer parte de um grupo comunista chamado os Falcões da Pátria. E aos 8 elas passavam para uma outra organização que era chamada de Pioneiros. Então todos eles tinham que fazer parte de algum desses grupos que valorizavam ali os ideais do regime. Os esportes eram muito valorizados aqui na época, era um dos aspectos que a Romênia se destacava. Uma ginasta romena, por exemplo, foi a primeira a conseguir nota 10 em uma Olimpíada. Mas era muito comum esses atletas, quando iam fazer competições internacionais, tentarem fugir do país, desertar e não voltar. Tem o caso aqui de uma atleta, Angélica Rosiano, ela conseguiu fugir do país e ela era medalhista olímpica, então todas as medalhas foram confiscadas pelo regime e eles retiraram o nome dela de todos os registros, de todos os livros sobre esportes, já que ela tinha desertado aqui o regime. Muito do museu aqui é interativo, então tem as revistas da época para você ler, folhear, tem esses casacos aqui, chapéu, mala, que você pode vestir, experimentar, tirar foto, fica tocando música da época aqui enquanto você anda pelo museu. Pelo que a gente está lendo aqui, parece que até a década de 70 a situação era meio estável, mas quando chega na década de 80, eles começam a ter problemas com a dívida externa e o ditador ele começa uma obra megalomaníaca do parlamento que a gente tem aqui na cidade, que é uma das maiores construções do mundo. Isso deixa o país numa situação muito complicada e eles precisam começar um racionamento severo de comida. Cada família tem uma caderneta, eles têm direito a uma quantidade limitada de alimentos, calculada no mínimo de calorias necessárias por pessoa, segundo o regime. E mesmo assim, eles vão todo dia para essa fila pegar os alimentos do dia, mas muitas vezes não tem comida para todo mundo que está na fila. Achei doido que esse final do regime, dos protestos até a queda do regime, tudo acontece muito rápido, em menos de uma semana. Então, os protestos começam no norte do país, dia 19 de dezembro. Centenas de pessoas são mortas, o governo queima os corpos, tenta apagar essa evidência e fala para as famílias que aquelas pessoas tinham fugido do país, mas a notícia percorre o país até chegar na capital. Os governantes, o Nicolai e a esposa, declaram estado de emergência e proíbem qualquer aglomeração com mais de 5 pessoas, temendo os protestos que estavam acontecendo. Mas o exército se vira contra eles e para de policiar as ruas. Então a população sai em protesto, o Nicolai e a esposa tentam fugir do país de helicóptero, mas são presos. Eles são julgados num tribunal montado pelo povo. As acusações incluem genocídio e a tentativa de fugir do país com mais de $1 bilhão. Eles são condenados e executados ao vivo na televisão. Isso no dia 25, menos de uma semana depois dos protestos começarem. Restaurante italiano aqui, parece que é um dos mais badalados restaurantes italianos aqui da cidade. O ambiente é muito gostoso, fica tocando umas músicas legais e a gente já pediu aqui nossas entradas. O Felipe escolheu uma burrata e eu escolhi essas pipoquinhas aqui de camarão com uma cara muito boa.
chegaram agora os pratos. E assim, as entradas estavam muito boas, muito boas. As bebidas também, porque a Rosângela pediu um suco de maracujá, uma limonada de maracujá com baunilha, muito boa. E eu pedi uma bebida que era como se fosse um drink de maracujá com coco, com manga, muito bom também. E as entradas muito boas. Aí chegaram agora os pratos, que eu pedi uma pizza de queijo, como se fosse uma pizza de 4 queijos, só que com pecorino, uns queijos italianos assim. E a Rosângela pediu o nhoque ao ragu com trufa. E o cheiro disso aqui tá muito bom, tá muito bom. Contrariando todas as expectativas, a gente saiu lá da pizzaria e veio comer a sobremesa aqui no Chocoloco. Eu pedi uma salada de frutas com chocolate e pedi um milkshake de morango. O Felipe pediu esse crepe aqui, que ele é todo cortadinho em formato de macarrão. Aí é um crepe macarrão de pistache e um suquinho de laranja aqui para ajudar na digestão. O macarrão de pistache é muito bom. Então, de alguma forma, dá muito certo. E você vê que é uma massa instante, mas fica realmente parecendo um macarrão. Você come, a sensação é que você está comendo um macarrão, você está um macarrão doce. E, a princípio, quando você vê no cardápio, parece estranho, mas comendo fica muito bom. A salada de fruta está boa também. O macarrão foi 45 lei e a salada de fruta 39. Começando mais um dia aqui em Bucareste. E algumas informações práticas. A moeda aqui é o leu romeno, no plural lei, né? E o leu vale um pouco mais do que o real. Então o lei é cerca de R$1,20, R$1,30, depende da conversão do dia. Na dúvida, tá escorregando aqui o chão. Na dúvida, você sempre pensa que o preço que você estiver vendo ali vai ficar um pouco mais caro quando você converter para real. A gente sempre ouviu que a Romênia era um país muito barato. Então, chegando aqui, algumas coisas realmente são muito baratas, algumas coisas são um preço meio que normal, tipo Uber, a gente achou o preço normal do Brasil, e algumas coisas a gente achou meio caras. Então, tem sempre que olhar alguns produtos no mercado, a gente achou meio caros, assim, mesmo comparado a outros países da Europa. Mas a acomodação é mais barato, transporte é mais barato, comida na maioria dos lugares é barato, mas tem lugares caros também. A gente achou muito barato o ônibus do aeroporto para cá, então tem o ônibus, o número 100, ele é 24 horas, ele custa 3 lei, então não dá nem R$4 isso, um transporte de mais de meia hora do aeroporto até aqui. É bem simples, você entra no ônibus, você paga com cartão mesmo ali na maquininha você paga cartão de crédito ou de débito na maquininha do ônibus, e a gente achou isso muito barato, né? Menos de €1 um transporte do aeroporto para cá, acho que eu nunca tinha visto outro lugar assim por esse valor. A gente veio tomar um brunch nesse lugar aqui que a gente encontrou pela internet e tem muita coisa diferente, até difícil de escolher. Pra beber, eu pedi esse chocolate branco aqui e o Felipe pediu um latte com biscoito Lotus. A gente já pediu as comidas, tá aguardando aqui chegar. Chegaram os pratos, que na verdade são um acontecimento. Aqui é um sanduíche de burrata gigantesco, não sei se dá para ter dimensão. E o Felipe pediu essas panquecas fofinhas aqui, olha, com scramble de maçã. Os pratos aqui, eles estão na faixa de preço de 45, por exemplo, aqui as panquecas 45 lei, o sanduíche com burrata 49. É um lugar assim mais caro pro padrão aqui de Bucareste, mas ainda assim na faixa de preço que seria um brunch no Brasil, mais ou menos, né? As bebidas foram 35 lei cada uma. A cultura dos cafés é bem forte aqui em Bucareste. Lógico que esses brunches são mais modernos e tudo, mas é uma coisa bem cultural aqui. Esses cafés com mesinha na calçada, essa coisa francesa, né? Na verdade, Bucareste é conhecido até hoje como a Paris do Leste. Em parte pela cultura dos cafés, mas também em grande parte pela arquitetura.
né, que é inspirada. Aqui teve um boom no início do século XX, então tem muita construção em Arte Nouveau, esse estilo que veio de Paris para cá. Então, principalmente andando pelo centro histórico, você vê muito essa influência. E até hoje, Bucareste tem essa fama assim, de ser a capital mais sofisticada do leste europeu. Essa atração agora é um pouco distante do centro de Bucareste, mas é uma das mais famosas da cidade. Esse aqui é o Temi Bucareste, que é o maior spa, parque aquático do país e um dos maiores do mundo. Aqui dentro você tem piscinas com águas termais, você tem vários tipos de spa e você tem um parque aquático aqui, que como é fechado, funciona o ano inteiro, tanto durante o dia quanto durante a noite. Aqui no segundo andar tem essa área que chama Eliso. Aí são várias opções de sauna, que é uma área mais de relaxamento. Então tem sauna bávara da Provença, do Himalaia, e tem também massagem lá dentro e mais opção de restaurante. Aqui de cima dá para ter um pouco melhor a dimensão da piscina principal. Lá fora, tá dando para ver? Porque tem uma parte de vidro, ó. Do outro lado é a parte externa. Então a água também é aquecida, só que lá não está climatizado, né? Aqui dentro tá tudo quente. Lá do lado de fora a água é quente, mas você tá no ar frio. Então hoje, por exemplo, tá fazendo -1, -2 graus lá fora. Mas tem um povo aventureiro por lá, ó. Da área aqui que você vai acessando tem um valor diferente. A entrada básica te dá acesso à área principal lá de baixo, com a piscina grandona. Então, as saunas no segundo andar ou o parque aquático são, com os tobogãs, são entradas que você paga além daquele valor original. Então, quando você chega, você escolhe quais áreas você quer acessar, eles colocam isso na sua pulseira. Então, quando você chega aqui na área das saunas, você passa a pulseira na catraca para ver se você tem acesso a essa área ou não. Várias dessas áreas abertas aqui que o povo vai para passar frio um pouquinho, inclusive tem essas bolhas aqui aquecidas que ficam iluminadas durante a noite. Uma máquina de lubrificador, ficam as frutas aqui, você escolhe na tela qual que você quer, coloca na sua pulseira, que você vai pagar na hora da saída. E aqui já está fazendo o ovo que eu já pedi. Então falta 1 minuto e 40 para ele ficar pronto, fica apontando assim o tempo no visor. Tem também aqui algumas outras opções de bebida. Então aqui tem suco, ali tem chá, café. Você coloca aqui a mesma ideia. Pega o copo, coloca aqui, escaneia a sua pulseira e já tira aqui a bebida que você quer. Quando anoitece, aqui fica com essa cara assim, olha, todo iluminado. E pelo que a gente está achando, parece que fica até mais cheio durante a noite do que durante o dia. Não sei se o pessoal sai do trabalho e vem para cá, se eles têm um passe anual, como que é. E, por exemplo, hoje fecha 11h30 da noite e pelo que os funcionários falaram com a gente, os ônibus continuam funcionando até o horário que encerra aqui, para levar o povo de volta para o centro de Bucareste. Vamos ver então como que é lá fora, né? A água continua aquecida, mas o ar não, né? Todo o resto não. Então, vamos ver. Tem essa porta giratória aqui, separando os dois ambientes. Vamos ver. Já, aqui na porta giratória já começa o vento frio.
Então, aqui no canto, a água 35 graus, mais do lado de fora da água, -3. E essa névoa aqui, né? É um cenário meio que de filme de terror, não parece? Alguma coisa assim? Aqui nas termas tem um restaurante tailandês, a gente veio conhecer. Eu pedi aqui um pad thai de frango e o Felipe pediu um arroz frito com trufas. O hotel em Bucareste ele é meio distante do centro da cidade, cerca de 20 km. Até dá para ir de Uber, mas fica meio caro, vai dar mais R$100 a corrida. A gente foi de ônibus, a gente achou muito prático e bem barato, porque você pega aquele mesmo ônibus que faz trajeto até o aeroporto, você pega ele até o aeroporto, que fica próximo das termas, não dá nem R$4 essa viagem aí de ônibus, e quando você chegar lá, você está uns 10 minutos, você pega um segundo ônibus, que já é o ônibus próprio do Termo Bucareste. Vem escrito assim do lado de fora, vem com a pintura no ônibus, não tem como não achar ele lá. Começando o dia bem cedo hoje, mas por um bom motivo. Deu tempo de tomar o café da manhã, começava às 7. A gente tomou café rapidinho e agora a gente está indo para o ponto de encontro do tour, que hoje é dia de conhecer provavelmente a região mais famosa aqui da Romênia. Transilvânia, a terra do Drácula. Vamos lá. Descemos aqui na primeira parada do tour e já demos sorte, porque a previsão era de chuva. Em vez de chuva, o que tem aqui? Neve! Olha isso aqui. A primeira parada do tour aqui é no Castelo de Peles, na cidade de Sinaia. Esse castelo aqui foi construído no fim do século XIX, quando a Romênia virou uma monarquia, trouxe um rei da Alemanha para ser o rei da Romênia, e ele construiu aqui esse castelo, inspirado no estilo da Bavária, e a cidade inteira foi se formando em volta com as construções, com as casinhas assim no estilo bávaro. O rei nunca tinha vindo aqui na Romênia, ele nasceu na Alemanha, só que a Romênia queria algum rei que fosse de fora, para trazer uma estabilidade. Pelo que a guia falou, eles mandaram cartas para a família real assim, na Europa inteira, e esse foi o único que respondeu, então pode vir. Parece muito cenário de filme isso aqui. Esse castelo, essa neve fininha. Agora fechou um pouco, mas tinha até sol. Nem sabia que era possível ter sol com neve ao mesmo tempo. Os jardins, essas esculturas, sabe? A própria ideia de estar aqui, né, na Romênia, muito filme, assim, sabe? Muito mágico. É interessante aqui também do Castelo de Peles que muita coisa permanece aqui original dele, porque em outros palácios, castelos pelo país, muita coisa se perdeu, muita coisa foi destruída ou foi roubada durante o período da ditadura no século XX. Mas esse castelo ficou praticamente intacto, então a maioria dos itens originais permanecem aqui até hoje. A gente está muito impressionado aqui com os interiores, porque a gente tinha visto foto, né? A fachada é muito bonita do lado de fora, mas a gente não achou que ele fosse ser tão ornado assim por dentro, tão decorado, tão luxuoso. É muito bonito aqui por dentro.
É importante falar que eu acho que não fica às vezes tão claro que a maioria dos tours que fazem os passeios para esse castelo aqui ou para o castelo do Drácula, né, que é o castelo de Bran, eles não incluem os ingressos, eles não incluem a entrada dos ingressos. Então você fecha o tour, mas você tem também que reservar os ingressos e normalmente são 2 lugares que esgotam, você tem que reservar com antecedência. Então hoje, por exemplo, tinha gente no tour, tinha gente no ônibus com a gente que não tinha feito a reserva. E aí a guia falou, não tem mais ingresso para hoje já está esgotado. Aí a pessoa tem a opção, por exemplo, aqui no Castelo de Peles, tem um outro castelo menor, acho que é Castelo de Pelissor, que fica aqui próximo, a pessoa pode visitar esse, ou a pessoa pode ficar só conhecendo ali o centrinho da cidade. Mas são entradas que você precisa reservar com antecedência. Brasil. A cidade lá embaixo, olha, quando a gente chegou parece que estava começando a nevar. Agora a neve já está cobrindo aqui o chão. Agora no celular da Rosângela, porque o meu simplesmente se recusou. Congelou, tadinho. Desligou. Ficou com frio, entrou de greve, simplesmente desligou. Eu também tô quase desligando de frio. Detalhe, a gente fazendo excursão de ônibus e de repente o celular de todo mundo começa a pitar com aquele alerta de nevasca. Evite qualquer viagem hoje e amanhã. A gente acabou de chegar aqui na parada do Castelo de Bran. A gente está oficialmente na Transilvânia agora. O tour está bem atrasado, umas 2 horas por conta da neve e do vento, fica chegando alerta sem parar. Então o motorista está indo bem devagar assim para dirigir com segurança. Aí tiveram que alterar um pouco o roteiro. A gente veio direto para cá para não perder o horário. Mas assim, pelo menos está tudo saído dentro do planejado. Até então vai dar para ver tudo que estava previsto para o tour de hoje. Que a gente não fazia ideia antes de chegar aqui. Como que é cheio? É muito cheio, todos os cômodos do castelo são cheios, o castelo não é tão grande. Então ele fica bem cheio. A fila para entrar foi uma meia hora e aqui dentro é bem cheio. Qualquer cômodo que você vai entrar aqui tem fila para você de um ambiente para o outro, porque todos são bem pequenos. Então se está cheio ali, você espera na fila para conseguir entrar. Conforme você vai entrando aqui no Castelo de Bran, você vê que, embora o prédio, né, o castelo seja aqui original, os cômodos não estão mais como eles estariam há séculos atrás. Até porque esse aqui é um castelo do século XIV, né? Então há mais de 600 anos muita coisa foi perdida. E aqui, por exemplo, está montado como se fosse uma sala de jantar. Mas a gente lê na descrição que, na verdade, aqui era a capela do castelo. Alguns outros cômodos, eles ficam com espécies de exposições sobre temas diferentes da história da Transilvânia, da história da Romênia. Nesse outro aqui do lado, olha, está acontecendo uma espécie de exposição de roupas típicas. Então o castelo é de 1377, então você pensa aí mais de 600 anos. Os caminhos aqui do castelo são um pouco estreitos, mas esse aqui superou. Essas passagens assim são muito coisa de castelo medieval, olha. Olha a altura disso aqui, a porta ali atrás.
o castelo aqui é o castelo do Drácula, ele é famoso como castelo do Drácula. A questão é que o Drácula nunca existiu, ele é só o personagem do livro do Bram Stoker que se inspirou no Vlad Impalador, que é uma figura muito famosa, histórica aqui da Romênia, como um governante assim, agressivo, né, sem limites. O Bram Stoker ele nunca nem visitou a Romênia. Ele lia as histórias daqui, ele considerava o leste europeu uma região assim misteriosa, então ele criou a história do vampiro que se passava aqui. Esse castelo medieval acabou ficando famoso como o Castelo do Drácula. Então, o que a gente visita aqui hoje é uma mistura de história da Romênia com um pouco desse folclore de vampiros, né? Alguns cômodos que eles recriam para contar essa história. Então, saindo aqui da visita, o castelo é muito interessante, a construção em si é muito interessante, porque é um castelo medieval, é de 1377, então é bem legal você ir passando ali pelos corredores, você subir na torre, mas eles preencheram todos os ambientes e não necessariamente com coisas do período. Então algumas são exposições, algumas são exposições de trajes típicos. Em outros cômodos eles colocam coisas relacionadas ao Drácula, mas aí fica parecendo uma coisa muito montada, fica parecendo aquelas atrações de escape room, assim. E então acho que tira um pouco do aspecto assim de você estar visitando um castelo medieval. Fica uma coisa meio cinematográfica, né? Fica uma coisa meio cenográfica. Então acho que vale a visita, mas pela ideia de você estar visitando o Castelo do Drácula é legal, né? A ideia de vir aqui tem esse ar misterioso e a construção é legal, mas assim, o Castelo de Peles eu acho que vale muito mais a visita, porque você vê lá os cômodos e os objetos originais, é muito mais interessante. Essa aqui seria mais um lugar curioso de se visitar. Mas assim, como combina os dois no mesmo dia, eles são relativamente próximos, achei que vale a pena. Aqui na saída do castelo, ou na entrada, né? Mas quando a gente chegou, a gente passou direto. A gente tá vendo melhor agora na saída. Tem uma espécie de feirinha aqui, que vende comida, vende souvenir e muita coisa do Drácula, claro, né? A gente chegou agora em Brașov, que vai ser a última parada do dia. Era para ter sido o almoço, mas por causa da questão do clima aí acabou alterando a ordem, mas a gente veio para cá já à noite. Então a gente vai ter um tempinho aqui que a gente vai aproveitar para comer alguma coisa e passear no mercadinho de Natal. Esse tour que a gente está fazendo está incluso, a gente está usando um passe aqui de Bucareste que chama Mega Pass. Então você pode escolher ele com 3 atrações ou 4 atrações. Sempre vai ter um tour da cidade incluso e as outras atrações você escolhe. Então você pode escolher, por exemplo, esse tour pelos castelos, você pode escolher a entrada do Terme Bucareste. Você pode escolher algumas atrações dentro da cidade mesmo de Bucareste, você vai montando e conforme você vai escolhendo as opções, fica mais barato do que você pagar elas separadamente. E aí, se você for fazer algumas dessas atrações nessa viagem para Bucareste, dá uma olhada quanto ficaria individualmente, quanto fica pelo passe, que provavelmente vai sair com um desconto ali, e tem o link aqui na descrição do vídeo. A gente vai sair agora de Bucareste e vai para o interior da Romênia. Vão ser cerca de 6 horas de ônibus até a cidade de Bacău. Então a gente está aqui esperando o ônibus. Amanhã a gente conta melhor o que a gente está indo fazer lá. Começando o último dia aqui na Romênia, a gente passou a noite em Bacău. E hoje cedo a gente pegou uma van aqui para a cidade de Comănești. Fica a 1 hora de distância
E aqui todo fim de ano eles têm um festival que a gente queria conhecer muito, sempre no dia 30 de dezembro. A Romênia tem várias tradições de fim de ano que envolvem a ideia de se preparar para o ano que está chegando e ter um ano próspero e bom. A mais famosa delas talvez seja a tradição dos ursos que dançam. Então as pessoas, os moradores, se vestem de ursos e saem pelas ruas. Então nas cidades grandes eles dançam nas praças, nas ruas principais. Nas cidades pequenas eles vão de casa em casa, como se eles estivessem indo ali proteger aquela família, espantar os espíritos ruins para que possa ter só coisa boa no próximo ano. Aqui em Kumanest, vários desses grupos de ursos dançantes do país inteiro se reúnem no dia 30 de dezembro para o Festival do Urso Dançante. É isso que a gente vai ver aqui hoje. O festival começa ao meio-dia, então antes disso os grupos já chegam atravessando aqui a cidade. Cada um vem com uma faixa representando a cidade deles e eles já vão desfilando até chegar à praça principal, onde vai acontecer a competição. Essas peles de urso são peles mesmo de verdade. Hoje em dia a caça é proibida aqui na Romênia, mas essas peles normalmente são passadas de família em família. A maioria desde lá do começo do século XX. Aqui fazendo os últimos ajustes, olha, costurando a pele do urso aqui para voltar para a parada. É muito fofo porque as crianças vêm na parte da frente, tem umas muito pequenininhas, as meninas fazem umas pinturas no rosto, assim, e elas ficam todas orgulhosas de tirar foto, sabe? No rostinho, e é muito fofo, é muito legal. A gente chegou aqui numa parte que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Então tem gente lá no palco se apresentando, mas tem uns grupos parados aqui, tem um monte de grupo que a gente não sabe exatamente o que é. Com umas roupas diferentes, coloridas, tem gente vestido de, parece que médico, tem gente vestida de noiva, a gente só sabia do urso. Tem mais coisa aqui que a gente ainda não sabe exatamente como funciona. Aqui não só tem o veículo próprio, como o veículo vem acompanhado com o quê? Um churrasco aqui. Então eles já vão atravessando o desfile e fazendo o almoço. A gente entrou numa confeitaria aqui para pegar alguma coisa para comer, que a gente veio direto sem café da manhã. A gente conseguiu pegar um pão e doce, porque não tinha muita opção salgada lá. Tem bastante opção na praça principal, tem como se fosse uma feira lá, um mercadinho de Natal. Tem muita opção, tem vinho quente, tem sanduíche, só que tá muito cheio, então até a gente conseguir chegar lá, vai levar um tempinho. Păi ursul de voienilor, păi și al verde de pelii.
que logo ao lado do palco tem essa área aqui, como se fosse uma feira, várias barraquinhas com lanches, com bebidas quentes e umas mesas aqui, um espaço para o pessoal comer. Este șerpul dracului, e capătul satului. Este șerp adevărat. Apesar do festival ser bem tradicional, a gente achou muito pouca informação na internet, foi bem difícil planejar. Normalmente o que a gente encontrava estava em romeno, tinha alguma coisa na página da cidade no Facebook, que nem no site oficial tinha, mas o festival acontece sempre 30 de dezembro. 30 de dezembro, a partir de meio-dia, é gratuito e toma conta ali do centro inteiro da cidade. A gente pegou a van de volta aqui para Bacau e o hotel que a gente está fica logo aqui nessa praça. Tá tendo um mercadinho de Natal, a gente vai aproveitar para fazer uma hora aqui, tomar um vinho quente, mas já chegou o fim aqui a viagem pela Romênia, mas ainda vai ter mais viagem, vai ter mais destino no próximo vídeo, então a gente se vê lá.